Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Rede de Computadores 1. Na aula de hoje, então, eu vou corrigir o trabalho sobre segmentação de redes, conforme nós havíamos planejado. Vamos iniciar, então, pela questão 1, né? Vamos verificar aqui o enunciado da questão 1. Então, na questão 1, eu solicito que vocês verifiquem, né, qual que é o número máximo de hosts, né, com base em uma máscara de subrede, né, na internet. Então, essa máscara é a 255.255.240.0, tá? Então, eu quero que vocês verifiquem, que vocês calculem qual é o número máximo de hosts que no caso, essa máscara ela pode contemplar. Então, eu abri um gen aqui do Google, né, um quadro branco aqui para a gente poder desenvolver essa questão aqui e ficar um pouquinho mais claro para vocês. Lembrando que o gabarito de todas as atividades, né, de todos os trabalhos, está disponível no SIGA A para vocês poderem acompanhar. Então, vamos colocar então essa nossa máscara aqui no nosso quadro, né? Peço que vocês não reparem que eu estou fazendo no mouse, né? Eu não tenho uma mesa digitalizadora, então, obviamente que não vai ficar tão legal assim para vocês, né? Quanto se eu tivesse num quadro branco de fato, né? Ficaria muito mais amigável. Mas vamos tentar fazer aqui no Gen para que vocês possam entender a resolução dessa questão. Então, lembram, né, que a nossa máscara de rede que foi colocada na questão 1 é exatamente essa máscara, né, a 255.255.240.0, e a gente quer saber exatamente qual é o número de hosts, né, que essa máscara, né, de rede ela pode contemplar para a gente, né? Então é exatamente isso aqui que a gente quer nessa questão, né? Então a primeira coisa que a gente tem que observar na máscara, né, é qual é a parte da máscara que é utilizada para rede e qual é a parte da máscara que é utilizada para hosts, né? Então aqui ó, a gente consegue perceber que o 255 é a parte reservada para rede, né? O primeiro octeto, né? Aqui no caso, né? Esse segundo octeto aqui a gente tem o 255 novamente, então a gente sabe que é reservado para rede. E na verdade o alvo principal nosso é exatamente esse terceiro octeto aqui, né? O 240. Tá, então é nesse terceiro octeto aqui a gente consegue perceber que ele foi segmentado, né? Então, uma parte desse octeto foi utilizado para rede e outra parte desse octeto foi utilizado para host, né? Fica bem claro isso só observando a máscara. E o quarto octeto, consequentemente, né, obviamente, também foi utilizado para hosts, né? Então, na verdade, a gente sabe então que dos quatro octetos, né, essa parte aqui dos octetos da máscara foram utilizadas para rede, tá? Porque a gente tem o 255, né? E essa parte da máscara, né? A gente sabe que esse quarto octeto aqui, ele foi utilizado para host, né? E a gente conseguiu observar que esse terceiro octeto, né? Esse nosso terceiro octeto aqui, ele foi dividido, né? Então, uma parte ficou para rede, tá? E a outra parte do terceiro octeto, então, ficou para host. Tá? E é exatamente isso que a gente vai determinar agora, né? Então, agora eu vou ensinar para vocês como que a gente determina, né? Como que a gente faz esse cálculo, então. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos seguir aqui na nossa canetinha preta. Então, aqui no terceiro octeto, tá? Terceiro octeto, a gente tem o 240.
Tá? Tranquilo até agora, né? Fácil. Como que a gente faz então para a gente descobrir, né? A gente faz então o 256, tá? 256. Aí vocês vão perguntar, mas professor, por que 256? Eu não entendo da onde que sai esse 256. Então eu já tinha explicado para vocês em aulas anteriores, né, que o 255, né, nada mais é do que do zero, né, da posição zero até o 255, tá? Que é exatamente igual a 256 endereços, né? Então, daqui que sai o 256, né? Então, eu tenho 256 endereços, né? Posições, né? Possíveis dentro de cada octeto, tá? Então, é daí que sai o 256, o pessoal fica na dúvida. Menos 240, né? 240. Eu vou falando, porque se ficar muito ruim de perceber aqui no quadro, vocês conseguem associar o que eu estou falando ao que eu estou escrevendo aqui no quadro, né? Então, 256 menos 240, a gente tem exatamente 16, né? Fazendo essa subtração. Bom, nós sabemos então que desses 16, né? A gente já aprendeu isso, né? A gente sabe que é exatamente igual a 2, né? Base 2, sempre binário, elevado a 4, tá? Então, 2 elevado na 4, a gente tem o número 16, tá? Então, a gente sabe que 2 elevado na 4 é igual a 16, né? Então, tranquilo, até aqui, né? Bom, dessa forma, a gente sabe que foram utilizados exatamente 4 bits. Então, esse 4 aqui, ó, ele representa 4 bits, tá? Que dá o 16. Tá? Bom, então a gente já tem uma resposta, né, para a gente poder saber, né, o número de bits que foi utilizado daquele octeto lá para a parte de hosts, né? Então a gente já sabe que são no terceiro octeto, vamos colocar aqui, vamos colocar com a caneta vermelha para destacar, né? A gente sabe que no terceiro octeto, vamos colocar aqui, terceiro octeto, tá? Foram utilizados exatamente 4 bits. Vamos circular aqui. 4 bits. Tá? Para a gente poder representar os hosts. Tá? Certo, pessoal? Bom, então a gente já consegue fazer, né, as inferências ali que a gente necessita para essa questão, né? Quais são as inferências? Bom, quantos bits foram utilizados para a rede, né? Quantos bits foram utilizados para a rede? Tá. Então agora fica fácil da gente verificar quantos bits foram utilizados para a rede, né? E quantos bits foram utilizados para hosts. Então, se nós observarmos aqui novamente a nossa máscara de rede, né, conforme eu já tinha explicado para vocês, a gente tem o primeiro octeto para rede, né, então são 8 bits, o segundo octeto para redes, mais 8 bits, então aqui a gente tem 16, né, e o terceiro octeto ele foi dividido ao meio, né? A gente sabe que 4 bits do terceiro octeto foram utilizados para hosts e os 4 bits restantes foram utilizados para rede.
Então, consequentemente, a gente tem exatamente 20 bits. A gente tem 20 bits utilizados para redes, tá? Então, nós temos 8 do primeiro octeto, 8 do segundo octeto e mais 4 do terceiro octeto. Bom, a gente já sabe, então, o número de bits que foram utilizados para a rede, e agora a gente precisa saber o número de bits que foram utilizados para hosts. Então, como é que a gente sabe? A gente tem o quarto octeto, esse tranquilo, né? Tá ponto zero, então tá bem fácil de visualizar que ele foi utilizado para host. E nós temos, né, ou seja, nós temos 8 bits aqui do quarto octeto e nós temos 4 bits do terceiro octeto, né, que foram utilizados para hosts. Então a gente já sabe que são exatamente 12, né, que é o 8 mais 4, 12 bits utilizados para hosts. Tá, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Bem tranquilo, né? Então aqui para a gente fazer o fecho, né, da nossa questão, porque a gente quer saber o número máximo de hosts, né, que a gente pode operar. Então agora tá fácil, né? Agora é só a gente fazer o quê? A gente já sabe quantos bits foram reservados para hosts, né? Então é só a gente pegar base 2, né, sempre na base 2, elevado ao quê? Elevado ao número de bits que foram utilizados que foram reservados, né, para hosts. Então a gente fazendo essa continha aqui, a gente vai ter exatamente 4.096 hosts, né, número de hosts manipuláveis dentro dessa rede. Então vamos colocar aqui hosts possíveis dentro dessa nossa rede. Tá, pessoal? Então, essa aqui então eu acabei esquecendo de colocar aqui a resolução, né? Essa aqui foi a resolução da nossa questão 1. Tá, pessoal? Então, agora vamos para a nossa questão 2. Tá? Deixa eu posicionar aqui. Essa questão 2 ela é um pouco mais complexa, né? Um pouco mais, exige um pouco mais de cálculos, etc. Vamos ler aqui a nossa questão 2, então. Um grande número de endereços IP consecutivos está disponível a partir de 198.16.0.0. Suponha que as duas organizações A e B solicitem 4.000 e 2.000 endereços, respectivamente. Para cada uma delas, forneça o primeiro endereço de IP atribuído, o último endereço de IP atribuído e a máscara na anotação XYZ/S. Bom, a gente já sabe, então, que essa anotação aqui é a nossa anotação CIDR, né? É a anotação aquela que nós utilizamos o barra e o número de bits, né? Diferentemente daquela anotação de máscara que a gente viu na questão 1. Então, vamos para a nossa resolução aqui dessa questão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é essa questão, eu vou quebrar em vários quadros, tá, para vocês, porque é uma questão um pouco maior, né? Então, a gente vai utilizar vários quadros aqui do Gen para poder resolver essa questão, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos colocar aqui questão 2, né? Questão 2. E vamos começar colocando aqui, ó, organização A, que são exatamente 4.000 endereços. Então a gente precisa para a organização A exatamente 4.000 endereços.
tá? Só pra gente não esquecer. 4.000 endereços, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que atentar é o seguinte, tá, pessoal? O primeiro detalhe importante que a gente tem que levar em conta é o seguinte, tá? Até vou escrever aqui no quadro. É que todas as solicitações, né, de endereços, né, e a gente vai ter que arredondar, né, para a potência de 2, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que arredondar a quantidade de endereços, né? Arredondar para a potência de 2, tá? Já explico para vocês aqui o porquê disso. Então, é o primeiro detalhe que a gente tem que atentar, tá? Então, o que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, bom, a gente, lá no enunciado da questão, foi solicitado, né, o 4.000 endereços, né, para a organização A. Mas é óbvio que a gente não vai chegar nesse valor exato, 4.000 endereços, né? A gente vai, como a gente trabalha com base 2, né, binário, a gente vai ter que arredondar isso aqui. Então, na verdade, a gente vai conseguir um pouco mais do que 4.000 endereços, né? A gente não vai chegar exatamente nesse valor cravado aqui, 4.000, porque a gente vai trabalhar com potência de 2, né? Tá, pessoal? Um outro detalhe importante, né, que é o segundo aqui que a gente vai colocar, é que a gente tem que, para a gente poder resolver essa questão, a gente tem que verificar o endereço o endereço IP, né, base ali, para a gente poder fazer os nossos cálculos. Então vamos voltar para o enunciado. Um grande número de endereços IP consecutivo está disponível a partir do endereço 198.16.0.0. Então vamos colocar aqui. Então, o nosso endereço base ali para a gente poder raciocinar é o 198.16.0.0. Então, esse aqui é o nosso endereço base, tá? Para a gente poder continuar o raciocínio aqui da resolução dessa nossa questão, é importante que a gente verifique a qual classe pertence esse endereço IP, né? Então, se a gente observar aqui, ó, o 198, a gente vai verificar que, né, conforme a gente aprendeu nas nossas aulas lá, que esse endereço aqui, ele é exatamente um classe C. Tá? Então, observando as nossas classes, né, que a gente aprendeu lá na aula, né, nas videoaulas, né, sobre endereçamento, a gente observa que esse cara aqui é um classe C, tá? Essa informação aqui, ela é muito importante para a sequência ali da resolução dessa atividade. Eu vou abrir mais um quadro aqui, só para não apagar os quadros aqui, a gente não perder o raciocínio, caso precise retornar para algum deles, né? Bom, então, lembram que na aula anterior a gente fez uma breve revisão ali sobre a quantidade de bits, né, que as diferentes classes de endereço IP necessitam para representar as redes e para representar os hosts. Então, a primeira coisa, então, a primeira pergunta que eu faço para vocês e que a gente vai desenvolver agora, então, é a seguinte: num classe C, né, quantos bits a gente precisa para a gente representar a rede e quantos bits a gente precisa para representar os hosts, né? Então, vamos colocar aqui, vamos colocar no quadro, fica mais fácil de... Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar a caneta preta, né, para a gente desenvolver. Então, como a gente já tinha visto no quadro anterior, né, a gente tem um IP classe C, né, que é aquele endereço que a gente viu ali anteriormente. E aí a pergunta é, quantos bits a gente precisa para representar
um endereço classe C, né? Então eu vou usar verde aqui para tentar facilitar a visualização de vocês, né? Então vamos fazer manualmente aqui para vocês poderem ter uma noção boa, né? Para vocês entenderem bem. Então a gente tem aqui no quarto octeto, né? A gente tem a representação vamos colocar todos os octetos aqui. Fica mais fácil para vocês visualizarem. Tá? Primeiro octeto, segundo octeto. Terceiro octeto. E aqui eu vou colocar numa cor diferente para vocês. E o nosso quarto octeto. Tá? Bom, então a gente sabe, né? A gente já revisou, a gente já viu nas videoaulas, a gente já revisou na aula anterior, tá? Nós sabemos que num endereço classe C, a gente tem os três primeiros octetos, eles são reservados para a rede, tá? A gente já sabe disso, a gente já viu isso, né? E a gente também sabe, né, que o quarto octeto num classe C, ele é reservado para host. A gente já aprendeu isso também, né? Foi explicado por quê, né? Então, percebam o seguinte, tá? Bom, a gente tem na questão, no enunciado da questão, um endereço IP classe C, tá? A gente tem um classe C, certo? Só que a gente tem um problema, né? Que também já foi explicado para vocês. Num endereço classe C convencional, a gente tem exatamente o que? Somente um octeto, somente o quarto octeto, ele é utilizado para hosts, né? Num classe C convencional. Isso significa o que exatamente? Bom, a gente tem um octeto, ou seja, a gente tem 8 bits apenas para representar os hosts. 8 bits apenas. Então a gente tem exatamente 256, que já foi explicado para vocês, possibilidades. Sendo que dos 256 a gente tem que subtrair 2, né? Porque o primeiro endereço é o endereço da rede e o último endereço é o endereço de broadcast. Então, isso significa que a gente tem exatamente 254 endereços, né, possíveis ali para a gente atribuir para os hosts. Ora, a gente tem um problema, né? Qual que é o problema que a gente tem agora? Vamos colocar aqui. A gente tem um classe C, que a gente já viu aqui, exatamente esse endereço aqui, que é um classe C. E a gente precisa o quê? A gente precisa de 4.000 endereços para hosts. Então percebam que aí a gente tem um problema, que já foi explicado para vocês também anteriormente, né? Que a gente tem uma classe que não nos possibilita ter um número necessário de endereços. Então a gente tem um classe C, que eu posso ter 254 hosts possíveis, né? Endereçáveis. E eu preciso de 4.000 endereços, né? Eu preciso de 4.000 endereços. Então, como que eu resolvo esse problema? Tá? Como que eu resolvo esse problema? Então, como a gente resolveu a questão anterior, a gente já tem uma boa base de como a gente pode resolver esse problema. Então, vamos abrir mais um quadro aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, qual que é a resposta? Vamos raciocinar juntos aqui. A resposta dessa primeira parte da questão 2, né? Vamos colocar aqui, resposta. Tá? Então, vamos fazer de novo o nosso desenho, que enquanto vocês estiverem aprendendo, esse desenho aqui, ele facilita bastante. Então, vamos colocar novamente aqui os nossos 8 bits, né? Agora a gente vai fazer um pouquinho mais
Tá, pessoal? Então, assim, ó, continuando. Percebam, então, que no classe C, vamos colocar aqui, classe C, tá? A gente já viu anteriormente, no endereço classe C. A gente tem, então, os três primeiros octetos. Os três primeiros octetos. A gente tem para a rede, tá? E o nosso quarto octeto a gente tem para host, tá? Ora, isso não nos resolve para essa questão, porque a gente precisa exatamente de 4.000 endereços para hosts, né? Então, nesse momento, a gente precisa fazer uma segmentação, tá? Então, para a gente poder ter os 4.000 endereços para hosts, quantos bits são necessários? Então, vamos colocar aqui, ó, a pergunta, né? Quantos bits, né, a gente precisa para hosts? A gente já viu isso, né? Então, a gente sabe que se a gente tem 8 bits aqui no quarto octeto para hosts, a gente tem 256. Isso não nos resolve. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar segmentar esse endereço, essa classe, né? Então, como que a gente faz isso? A gente vai precisar pegar emprestado do terceiro octeto, esse octeto aqui, alguns bits para a gente poder representar os nossos hosts. Tá, então, a gente já sabe que 2 elevado na 12 dá 4.096 endereços, né? Então, se nós temos 8 bits aqui no quarto octeto, significa que a gente precisa, para chegar nos 12, a gente precisa pegar exatamente 4 bits do terceiro octeto. Então, resposta, então, para que nós possamos representar 4.000 endereços, a gente precisa de 8 bits do quarto octeto, e mais 4 bits do terceiro octeto. Então, 2 elevado na 12, a gente tem exatamente 4.096 endereços. Que é exatamente o que a nossa questão ali está solicitando, tá? Então, com isso, a gente consegue resolver. Vamos fazer graficamente aqui, fica mais fácil de vocês observarem o que eu acabei de explicar verbalmente. Então, vamos apagar aqui, tá? Vamos apagar isso aqui. E aí, a gente sabe que, então, o quarto octeto tem 8 bits, tá? Que é igual a 256 endereços, não nos resolve. E a gente precisa, então, pegar emprestado, vamos dizer assim, alguns bits do terceiro octeto para a gente poder fazer essa representação. Então, exatamente o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente segmentar esse terceiro octeto, por isso, segmentação de redes, e a gente vai pegar 4 bits desse terceiro octeto para a gente poder representar os nossos hosts. Então, aqui, percebam, a gente tem exatamente... Eu coloquei 8 zerinhos para ficar mais fácil de vocês verificarem, né? Não precisa, obviamente, fazer esse processo todo aqui, é só para facilitar a visualização de vocês, né? Depois que vocês se acostumarem, vocês vão fazer isso automaticamente, né? Vocês não vão estar precisando fazer os desenhos, né? Então, aqui no quarto octeto eu tenho 8 bits. E no terceiro octeto eu tenho 4 bits, tá? Então, 8 mais 4, eu tenho exatamente 12 bits. Então, num endereço classe C, para eu poder representar 4.000 endereços, eu preciso exatamente de 12 bits, tá?
E para eu poder fazer isso utilizando um endereço classe C, eu preciso pegar 4 bits, né, emprestados, entre aspas, do terceiro octeto, tá? Eu acho que ficou bem fácil aqui o entendimento de vocês, né, fazendo desenho assim. Graficamente fica muito mais fácil de vocês entenderem. Então aqui eu tenho a minha rede e aqui eu tenho os meus hosts, tá, pessoal? Acredito que tenha ficado bem claro essa parte aí para vocês, tá? Vamos dar sequência então na resolução da questão. Eu vou abrir mais um quadro aqui para a gente não perder o que a gente fez até agora. A próxima pergunta, então, é como que a gente pode identificar a notação CIDR, né, desse endereço. Então, vamos colocar aqui, ó, como que a gente pode identificar. Eu vou resumir um pouco, tá? Vou colocar só CIDR. Então, como é que a gente pode... que é a máscara, né? Dá pra gente colocar que é a representação da máscara, né? Então, a gente tem aquela representação da máscara lá pelo 255, 255, 2550 e a gente tem a representação da máscara utilizando o CIDR, né? Então, na questão, ela solicita essa representação de máscara. Então, como que a gente consegue identificar a máscara? Vamos colocar aqui, resposta, né? A nossa resposta, então, né? Então, como que a gente faz isso? Bom, tá fácil, né? Endereço IP, ele tem quantos bits? Tá? Endereço IP, na IPv4, né? Desculpem. O IPv4, ele tem quantos bits? O IPv4 tem 32 bits. Tá? Por que 32 bits? Porque a gente tem 4 octetos. Tá? Então, são 4 octetos. Então, a gente tem 32 bits no total. Tá? Deixa eu colocar bits aqui, para não ficar mais... Quanto mais fácil ficar para vocês, melhor. Então, eu tenho 32 bits no IPv4. Ora, a gente utilizou quantos bits para representar os hosts? Né? Quantos bits a gente utilizou? 12 bits. Né? Então, 32 menos 12 bits. Tá? Que são os bits dos hosts. Tá? Vamos colocar aqui. Foram os bits que nós utilizamos para representar os nossos hosts, né? Então, 32 menos 12, a gente tem exatamente 20. Tá? Vamos circular isso aqui. Então, portanto, né, como é que a gente sabe, então, a máscara no formato CIDR? Então, a gente tem resposta, né, 198.16.0.0, que é o nosso primeiro endereço. O nosso primeiro endereço, então, ele é o endereço de rede, né? A gente já viu isso, você já sabe, já foi explicado. E a nossa anotação, barra 20. Então, perceberam o quão fácil é a gente identificar o CIDR? No caso do IPv4, é a gente pegar a quantidade de bits, que sempre vai ser 32 no IPv4, e a gente subtrair pelo número de bits que foram utilizados para os hosts. Tá? E aí a gente tem a nossa máscara, né, no formato CIDR. Tá? Tranquilo, né, pessoal? Vou abrir mais um quadro aqui para a gente poder dar sequência na resolução dessa questão. Tá? A próxima pergunta, então, que tem... Tá, pessoal? Deixa eu trocar a cor aqui. Então, a próxima pergunta é qual é o primeiro endereço, né? Ou endereço inicial. Vamos colocar aqui. Qual que é o endereço inicial dessa rede A, né? Opa. Qual que é o endereço inicial da rede A?
Então, qual que é a nossa resposta? A gente já sabe, já foi explicado para vocês anteriormente, né? Por enquanto está fácil. Tá? Então, o endereço inicial, a gente já sabe que é o primeiro endereço, né? Esse endereço inicial a gente chama de endereço de rede, isso também já foi explicado para vocês. Então, a gente já viu no quadro anterior, tranquilo, né? É o 198.16.0.0. Tá? Então, é o primeiro endereço da nossa rede, é o endereço inicial, tá, pessoal? Detalhe importante, tá? Às vezes o aluno confunde, tá? Isso aqui, na sequência dessa atividade aqui, vocês vão poder perceber melhor, tá? Nem sempre o endereço de rede vai ser igual a zero, né? Então, nem sempre ele vai ser igual a zero. Então, quando a gente tem uma segmentação de redes, pode acontecer da gente ter um endereço inicial que não vai ser igual a zero. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vou abrir mais um quadro, né? Para a gente dar sequência ali na resposta do que foi solicitado na questão. Então, a próxima pergunta que a gente tem que responder é qual é o primeiro endereço. Então, vou colocar assim, fica mais fácil, eu tenho menos coisa para digitar no quadro. Então, qual que é o primeiro endereço? Qual que é o primeiro endereço atribuível, né? O que quer dizer o atribuível? É o endereço que a gente pode configurar num roteador ou num host, né? Da rede. Então, o primeiro endereço atribuível dessa rede A. A gente também já sabe, né? Se a gente tem o nosso primeiro endereço 92.16.0.0, a gente sabe que o nosso primeiro endereço atribuível, então, depois do endereço de rede, vai ser o 1. Então, nesse caso aqui, a gente tá bem fácil por enquanto, né? Então, esse endereço 1 aqui, por exemplo, ele poderia ser atribuído para um roteador, para um gateway da rede. Tá, pessoal? Então, bem fácil, bem tranquilo, né? E dando sequência, então, qual é vamos abrir mais um quadro aqui. Esse quadro aqui, ele requer um pouquinho mais de raciocínio de vocês, tá? Que é a nossa próxima pergunta, que é qual é o endereço final dessa rede. Então, vamos escrever aqui no quadro. Endereço final da rede A, né? Qual que é o endereço final dessa rede A? Então, alguns de vocês aí podem simplesmente dar a resposta. Professor, o endereço final dessa rede é 192.16.0.255. Né? É a resposta que o pessoal tá mais acostumado, né? Então, vamos colocar então esse endereço, 98. Vamos voltar. 16.0.255, tá? Então, essa resposta é a resposta que o pessoal sempre vê, a primeira coisa que vem na cabeça, né? O pessoal vai dizer, mas professor, o último endereço é sempre o 255, né? O senhor explicou lá que vai de 0 a 255, são 256, então o endereço final da rede é 255, né? Aqui a gente tem um erro nesse caso, né? Por que a gente teria um erro nesse caso? Porque essa rede ela foi segmentada, esse IP foi segmentado.
Então, consequentemente, a gente não vai ter o 0 aqui, tá? Então, esse endereço aqui, que seria o óbvio, né? Porque ele termina com 255, ele está errado. Na verdade, quando a gente segmenta a rede, a gente tem que tomar cuidado com aquele octeto que foi segmentado, né? Vou explicar passo a passo para vocês, que essa aqui talvez seja a parte que o aluno fica mais em dúvida, né? Então, vamos fazer nosso desenho de novo aqui, tá? Para ficar fácil para vocês. Então, vamos colocar nosso primeiro octeto. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o nosso segundo octeto. E vamos colocar o nosso terceiro octeto. Lembrando, não esqueçam que nesse caso aqui, o nosso terceiro octeto ele foi segmentado. Até coloquei em outra cor aqui para vocês relembrarem. Então a gente tem 4 bits do terceiro octeto para rede, 4 bits para host. Tá? Então vamos colocar aqui o nosso quarto octeto. Deixa eu ver se não esqueci nada. Não, tá certinho. Então, se vocês bem lembram, a gente tem aqui no nosso terceiro octeto, a gente teve uma segmentação, a gente teve uma divisão. Então, a gente teve aqui 4 bits utilizados para a rede. E tivemos 4 bits para hosts. Tá? Por que eu fiz questão de desenhar de novo aqui para vocês? Porque isso aqui facilita bastante o entendimento para quem está começando, tá? Ora, a gente viu aqui então que o nosso primeiro endereço atribuível da rede A é 198.16.0.1, certo, pessoal? Tranquilo, né? E eu falei também para vocês que a gente tem que tomar cuidado com esse terceiro octeto que ele foi segmentado. Então, ele não vai ser 0, obviamente, tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, vamos puxar umas setinhas aqui, tá? Esse octeto aqui, a gente sabe que ele é o nosso 198. Tranquilo, né? O segundo octeto, a gente sabe que é 16. Tá? Até aqui não muda nada. Tá? Esse terceiro octeto aqui é que é o nosso problema. Tá? Esse terceiro octeto aqui é o nosso problema. O quarto octeto, a gente já sabe que vai ser 255. Tá? Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, a gente já sabe. Tá? Esse cara aqui, né? Essa parte aqui a gente já sabe. Tá? Então, aqui tá tranquilo, 255. Esse cara aqui, que é o nosso terceiro, a gente não sabe. Tá? Nesse nosso caso aqui, ele vai ser igual a 15. Tá? E eu vou explicar melhor na sequência o porquê disso. Então, o último endereço, né, o endereço final da nossa rede A, ele vai ser exatamente 198.16.15 e não .0.255. Então, esse aqui é o nosso endereço final.
E eu vou explicar na sequência ali para vocês por que que a gente chegou nesse endereço final aqui da nossa rede. Tá? Vou seguir no outro quadro, então, aqui, para ficar mais fácil. Então, vamos para a nossa explicação. Né? Qual que é o nosso endereço final, então? O nosso endereço final, vamos colocar aqui, então, no topo, para facilitar a visualização, é 198.16.15, né? Que muita gente está na dúvida do porquê do ponto 15, ponto 255. Tá? Então, qual que é a explicação, tá, pessoal? No terceiro octeto, quantos bits que a gente utilizou lá para a gente poder representar os hosts? Quem lembra? Quantos bits a gente utilizou? Nós utilizamos 4 bits, né? Vamos voltar aqui. Então, nesse terceiro octeto, a gente utilizou 4 bits, pegou emprestado 4 bits para representar hosts e 4 bits para os 4 bits restantes do octeto ficaram para a gente poder representar a rede, né? Então, nós pegamos 4 bits para representar os hosts e os outros 4 bits ficaram para representar a rede, tá? Tranquilo, isso eu creio que vocês já entenderam, né? Então, se nós fazermos aquela continha básica que a gente sempre vai ter que fazer, pega a base 2 e eleva na 4, tá? Então, 4 bits para representar a rede no terceiro octeto e 4 bits para representar os hosts. Ora, se a gente pegar e fazer 2 elevado na 4, a gente tem exatamente 16, tá? 16. O que significa isso, gente? Tá? E aqui é que vem a chave para a gente saber o porquê do 15. Tá? Se a gente tem 4 bits que estão sendo utilizados para a rede no terceiro octeto, tá? Isso significa que a gente vai ter um incremento. Vamos colocar a palavra-chave nesse caso aqui, é incremento. Tá? Vamos colocar aqui. A gente vai ter um incremento de 16 em 16 no terceiro octeto. Tá? Eu acho que para alguns de vocês já fez sentido. Já tá bem mais fácil, né? Então, o que significa de 16 em 16, né? Significa que no terceiro octeto, a gente vai do 0 até o 15, o endereço. Então, a gente vai ter um incremento de endereços de 16 em 16 no terceiro octeto. Tá? Então, como ele começa do 0, a gente vai ter 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente até 15. Então, no terceiro octeto, do 0 até o 15, a gente tem exatamente... Aqui era para ser 3 pontos, tá, pessoal? A gente tem exatamente 16 posições que são incrementadas. Então, por isso que a gente tem, então, o nosso endereço, repetindo, 198.16.15.255. Tá, pessoal? Então, em função da gente ter segmentado o terceiro octeto, em função dele ter 4 bits para representar a rede, 4 bits para representar o host, a gente sabe que 4 bits, né? 2 elevado na 4 dá 16. Então, a gente vai ter um incremento de 16 em 16. Como começa pelo 0, então a gente tem o número 15 no terceiro octeto. Então, perceberam a diferença de eu ter 198.16.0.255? Né? Então, o nosso endereço final da nossa rede vai ser exatamente essa aqui. Tá? Aí vocês vão me perguntar, tá, professor, então quer dizer que esse é o último endereço da nossa rede? Se ela estiver segmentada, sim. Tá?
por exemplo, se a gente tiver esse endereço aqui, ó, que eu vou escrever aqui para vocês, 198.16.16.255, eu estou em uma outra subrede. Vamos colocar assim, subrede. Esse conhecimento aqui, esse raciocínio, ele é fundamental para vocês poderem fazer a sequência da questão, tá? Então, por exemplo, esse endereço aqui é o último endereço de uma rede A, por exemplo, de uma subrede, né? Tá? E esse endereço aqui, ele vai ser uma outra subrede, tá? Certo, pessoal? Esse cara aqui vai ser uma outra subrede, ele não vai estar dentro dessa mesma rede. Tá, pessoal? Esse raciocínio é fundamental para vocês poderem fazer o restante da questão. Tá? Então, na questão 2, né, a explicação, a resolução da questão 2, todo o raciocínio para se resolver toda a questão é esse que eu acabei de explicar para vocês, tá, pessoal? Então, o gabarito completo da questão está no SIGA, como eu já tinha falado para vocês. Vocês podem entrar lá, vocês podem tentar resolver a questão com esse raciocínio que eu acabei de explicar aqui para vocês, né? O restante da questão, o raciocínio é exatamente o mesmo, é análogo. Então, para vocês terem uma noção, né? A próxima pergunta ali, os próximos cálculos que vocês vão fazer são para a organização B, tá? Então, organização B, que são exatamente 2.000 endereços. Vou colocar aqui, 2.000 endereços. Então, ao invés de serem 4.000 endereços, vocês vão ter que fazer o cálculo para 2.000 endereços, tá? Mas o raciocínio, né, a ideia para resolver essa questão é exatamente análoga ao que eu acabei de explicar aqui para vocês. Tá? Então, o gabarito está no SIGA, como eu já disse. É só vocês utilizarem o mesmo raciocínio para vocês tentarem resolver essa questão. Vamos seguir, então, aqui. Qual é a questão 3, né? Vamos posicionar aqui na questão 3. Muitas empresas adotam a política de manter 2 ou mais roteadores para conectar a empresa à internet, a fim de proporcionar alguma redundância no caso de um deles ficar inativo. Essa política ainda será possível com o NAT? Explique a resposta. Então, assim, pessoal, importante destacar, isso a gente também já tinha conversado em aulas anteriores, né? Que depois que um NAT ele é instalado, é muito importante que todos os pacotes que pertençam a uma única conexão, né, ou seja, que entrem ou saiam da empresa, seja pelo mesmo roteador. É muito importante, né, quando a gente utiliza a NAT. Por quê? Porque é nesse roteador, nesse gateway, né, que o mapeamento da rede ele é mantido, ele é armazenado, né? Então, se cada roteador tiver seu próprio endereço IP, né, e todo o tráfego pertencente a uma conexão puder ser enviado para o mesmo roteador, o mapeamento, né, das requisições desses hosts da rede interna, ele vai ser realizado de uma maneira mais correta, né? Então, o interessante, respondendo essa pergunta, é que seja que você tenha um roteador, né, que faça, somente um roteador que faça esse mapeamento, né, esse roteamento. Porém, né, eu coloquei ali na questão, né, no gabarito, que a gente tem um termo que a gente chama de multi-homing, né, que na prática ele conecta um host a uma rede de computadores. Ele tem a possibilidade de conectar um host a mais redes diferentes, né? Então ele consegue conectar por meio do multi-homing um computador a diferentes redes, né? E aí o NAT pode funcionar. Então assim, ó, para vocês não ficarem na dúvida sobre a resposta, né?
vamos quebrar essa resposta em duas, né? Então, a primeira parte da resposta é muito importante, muito interessante que você tenha apenas um gateway, um roteador na rede que faça o NAT. Porque você vai ter um mapeamento muito mais correto, né? Você vai ter menos chance de problemas, tá? Então, é muito importante que você tenha apenas um roteador fazendo NAT dentro da tua rede. Porém, você consegue, por meio dessa técnica, né, do multi-homing, fazer com que um host ele possa se conectar a diferentes gateways, a diferentes redes, né, e ter acesso, tá? Então, sim, utilizando o multi-homing, você pode sim fazer NAT, porque você pode ter diferentes redes, né, e o host ele se conectando, né, a essas diferentes redes, não ao mesmo tempo, tá? Então ele pode se conectar a um gateway por exemplo, navegar, fazer tudo que tem que fazer. E se esse gateway A, por exemplo, cair, né, se esse roteador cair, esse host, por meio do multi-homing, ele pode se conectar a um gateway, a um roteador B e seguir navegando. Porém, o NAT vai estar sendo realizado por aquele equipamento que o host está conectado naquele momento. Tá, pessoal? Tranquilo, acredito que tenha ficado bem tranquilo, bem entendível essa resposta para vocês. Então, o ideal é que se tenha só uma máquina, né, fazendo o NAT. Porém, se você tiver um host e tiver a possibilidade de utilizar multi-homing, se esse roteador que está fazendo o NAT ele cair, esse host ele pode sim se conectar a outros gateways e continuar tendo acesso. Mas o NAT vai estar sendo realizado, né, por a gateway que o host está conectado naquele momento ali, por meio do multi-homing, tá? Questão 4, tá? Vamos para a questão 4, então. Dados os endereços IP relacionados abaixo, indique quantos bits do endereço estão reservados para rede, subrede e host, respectivamente, tá? Então, vamos voltar para o nosso quadro, né, para facilitar o entendimento de vocês. Vamos abrir aqui um novo. Então, essa aqui é a questão 4, né? Vamos aqui para nossa... Opa! Ficou ruim esse 4. Vamos... 4. Melhorou. Então, vamos lá. Na A da 4, a gente tem exatamente o endereço 10.18. Deixa eu voltar que eu não lembro o resto. Ponto 45.12. Ponto 45.12, tá? E a nossa máscara 255, que não é o padrão de máscara CIDR, vocês já viram isso, 255.0, faltou o ponto. Ponto 0. Tá? Então aqui, bom, nessa A da 4, tá muito fácil, né? Tá bem fácil de a gente ver, tranquilo. Então vamos colocar aqui, ó. Quantos bits de rede? Tá. Quantos bits de subredes, que é o que pede na questão, né? Opa. Subredes. E quantos bits de hosts a gente tem aqui nesse endereço IP e máscara, né? Bom, então, primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte, tá? A primeira dica que eu tinha passado para vocês, né? Esse endereço aqui, ó, a qual classe ele pertence? Que classe é esse endereço? A gente sabe que, observando o endereço, ele é de um classe A. Já foi ensinado também, já foi passada a tabela para vocês nas videoaulas. Então, esse endereço, ele é um classe A. Ora, se o endereço é um classe A, a gente tem
o primeiro octeto reservado para rede, tá? A gente já sabe disso, é o 255. E o segundo, terceiro e quartos octetos a gente tem para os hosts, tá? Tá, pessoal? Tranquilo, né? Então, como a gente observa aqui, 255 sempre vai ser, nesse formato de máscara, de rede, o 255 a gente olha e a gente já percebe, o 255 sempre vai ser rede e o 0 vai ser sempre host, tá? Então, aqui a gente consegue perceber que a máscara está condizente com o número de bits reservados para redes e hosts na classe A. Então, aqui, só de olhar a máscara, né, aqui a gente viu que é um classe A, pelo 10 ponto alguma coisa. No classe A, a gente sabe que o primeiro octeto é reservado para rede e os 3 últimos octetos são reservados para hosts. E se a gente observar o endereço 255, rede, tá ok. Segundo octeto, 0, tá para host, ok. Terceiro octeto tá 0, host, então tá ok. Quarto octeto tá 0, então é host. Então essa máscara tá ok. A gente vê que não tem segmentação nela. Que a parte que é para rede tá para rede, e a parte que é para host tá para host. Por quê? Porque 255 sempre vai ser rede e 0 sempre vai ser host. Então aqui a gente consegue. Quantos bits estão reservados para rede? Né? 8 bits. Tá? Que é exatamente esse octeto. Quantos bits estão sendo reservados para subredes? 0. Né? Nesse nosso caso aqui, 0. Então a gente não tem subrede aqui. E quantos bits estão sendo reservados para host? Olha, a gente tem 1 octeto, 2 octetos, 3 octetos. Né? Então, 3 octetos a gente tem exatamente 24 bits reservados para hosts. Tá, pessoal? Então, a A da 4, fácil, tranquilo, né? Agora vamos então para nossa B, né? Da 4. A B é um pouquinho diferente, tá? Deixa eu colocar aqui para eu lembrar o IP e a máscara, ok. Então, o nosso endereço IP da B é 10.18.45.12. E a nossa máscara é 255.255.0.0. Bom, então se a gente for analisar aqui esse endereço IP e essa máscara, né, a gente consegue verificar aqui, deixa eu colocar em vermelho, fica melhor. A gente consegue verificar de cara aqui nesse endereço IP, o 10.18.45.12, que ele é um endereço classe A, né? E essa informação para nós ela é muito importante, porque é a partir dessa informação que a gente vai definir quantos octetos são reservados para rede, quantos octetos são reservados para hosts, né? Então, mais uma vez, né, o mesmo raciocínio da A, né? No classe A, a gente sabe que o primeiro octeto é para rede, né? E que o segundo, o terceiro e o quarto octetos são reservados para hosts, né? A gente sabe disso já foi debatido, explicado em aulas anteriores, tá? Então, com base nessas informações, aí a gente vai verificar a máscara, né? Que é o próximo passo, né? A gente verificar a nossa máscara de rede, tá? A gente já sabe também que a nossa máscara, quando tiver 255, está se referindo à rede. E quando a gente verificar na nossa máscara que é 0, a gente está se referindo a host, né? Essa informação é importante, tá?
Então, vamos analisar a nossa máscara agora. Bom, a gente sabe que o padrão, o default, né, do classe A é o primeiro octeto para rede, que é esse octeto aqui, primeiro octeto. E o segundo, o terceiro e o quarto octetos são para host. E a gente sabe que o 255 é para rede e o 0 é para host. Ora, aqui então a gente tem uma divergência, né? Aqui no segundo octeto a gente tem uma divergência, a gente tem o 255. Então quer dizer que a gente já deduz que esse primeiro octeto está para rede, esse segundo octeto está para subrede e o terceiro e o quarto octetos estão para hosts. Então aí a gente já consegue fazer aquela nossa tabelinha, né? Então, para a rede, a gente vai ter um octeto. E se a gente tem um octeto para a rede, quer dizer que a gente tem 8 bits. Tá? Certo? Se a gente tem... Vamos lá, vamos colocar que fica melhor, né? Subrede. E host. Então, subrede a gente sabe que tem o segundo octeto. Então, se a gente tem um octeto, então a gente tem 8 bits. Tá? E se a gente tem o terceiro e o quarto octetos para hosts, então quer dizer que nós temos 16 bits para hosts nesse caso. Então, qual que é o segredo para resolver a questão? Primeiro, verificar o IP, qual a classe que ele pertence. Sabendo a classe, a gente consegue saber quantos octetos são para rede, quantos octetos são para hosts. O segundo passo é verificar a máscara, né? Então, na máscara a gente consegue perceber que houve uma utilização do segundo octeto que a priori seria para host, utilizado para rede ou subrede, né? E o terceiro e quarto octetos, a gente consegue observar que eles estão 0, né? Então quer dizer que eles estão sendo utilizados para hosts. E aí a gente consegue saber, definir qual é o número de bits que estão sendo utilizados para cada um deles. Tá, pessoal? Então, a resolução da B, da questão 4, é exatamente essa. Tá? Vamos voltar aqui para a questão 5, enunciado. Né? Deixa eu posicionar aqui certinho para vocês, né, na questão 5. No IPv4, quando o número 255 é aplicado no campo da identificação da máquina em um endereço classe C, significa o quê? A gente já viu isso, né? Significa que sempre quando a gente tem 255, né, no classe C, significa que a gente está utilizando aquele 255, ele é o pacote destinado a broadcast da rede, né? Então, a gente já sabe que o 255, né, no caso ali, nesse caso do classe C ali, ele é o último endereço da rede e, consequentemente, ele é o endereço utilizado para broadcast na rede, né? Acho que essa questão é bem fácil, bem tranquila. Então, alternativa A. Deixa eu apagar aqui. Vamos para 6, então, né? Um endereço IP situado no intervalo de endereços de hosts compreendido entre 128.0.0.0 e 191.255.255.255 pertence a qual classe, né? A gente também já viu na nossa tabelinha lá, né, que do 128 até o 191, a gente tem exatamente um classe B. Então, alternativa B, classe B. Tá, pessoal? Vamos continuar. Então, a nossa última questão, né? Questão 7. No endereço IPv4, a faixa compreendida entre 127.0.0 a 127.255.255.255, né? É classificado como, né? A gente já viu também, né?
Ele é essa faixa do 127, né, ponto zero, ponto zero, até 127.255.255.255 é uma faixa de endereços, né, reservado, que é utilizado para testes de rede, tá? Então, alternativa E. Então, a gente chama também de endereço loopback, tá? Então, é uma faixa reservada para testes. Pessoal, acredito que era isso, então. São essas as correções referente às atividades de segmentação de redes, né, ao trabalho de segmentação de redes. Lembrando que na questão 2 eu resolvi a primeira parte da questão, né, ou seja, para a organização A. Então, eu deixei para vocês fazerem da organização B, para vocês poderem treinar, mas o raciocínio da organização B é exatamente o mesmo. A diferença é que para a organização A são 4.000 endereços e para a organização B são 2.000 endereços. Penso que era isso que eu tinha para passar para vocês então, nessa videoaula. Um abraço e até a próxima.